contigo, nossa eterna gratidão. Bastante amor no coração, sentir felicidade, mas será que estão trazendo a coração? Será? Desejamos que você tenha coragem, essa vida é uma passagem, passará. Quem tiver amor no peito de verdade, é assim. É tão bonita essa emoção. O nosso ar é o amor. É só a gente dar as mãos. Eu sou feliz porque te amo. É tão bonita essa emoção. O nosso ar é o amor. É só a gente dar as mãos. Isso aí. O corpo tá ficando bonito. Agora vamos nessa prece belíssima, cantada que é Súplicas a Jesus. Um grupo, belíssima voz, belíssimo trabalho aqui do Ceará, chamado AME. Jesus no silêncio da prece, teus irmãos a ti pedem paz, pra aliviar um pouco as aflições. Senhor, enxugai nosso pranto, precisamos do teu amor. E sentir tua presença, envolver nossos corações. Por isso, vem Jesus. Jesus, no silêncio da prece, teus irmãos a ti pedem paz, pra aliviar um pouco as aflições. Senhor, enxugai nosso pranto, precisamos do teu amor e sentir tua presença, envolver nossos corações. Por isso, vem Jesus. Ir ao teu encontro, queremos te seguir e afastar o mal da terra e acabar com a guerra. Caminhamos juntos no amor. Ir ao teu encontro,
Acolher nossas preces,
Pai, eu te agradecer por tudo, pela saúde, pela família, por todas as coisas que temos passado, por todas as lutas, pois são nessas lutas que estamos sendo provados. E como soldados que somos, nós vamos com certeza, Senhor, seguir adiante conosco. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, bem-aventurado os mansos. Bem-aventurados os mansos, porque eles possuirão a terra. Isto são dos Espíritos. A afabilidade e a doçura. A benevolência para com os semelhantes, fruto do amor ao próximo, produz a afabilidade e a doçura, que são a sua manifestação. Entretanto, é conveniente nem sempre nos fiarmos nas aparências, pois a educação e a prática mundana podem transmitir o verniz dessas qualidades. Quantos existem cuja fingida bondade é apenas uma máscara para os externos, uma roupagem cujo porte bem calculado disfarça as deformidades ocultas. O mundo está cheio de pessoas que trazem o sorriso dos lábios e o veneno no coração. São moças porque nada as irrita, mas tornam-se mordazes à menor contrariedade. Em suas palavras, malignas, quando na presença se transformam em venenosos jarros, quando na ofensa. A essa classe pertence ainda esses homens que são benignos, fora de casa, mas tiranos domésticos que fazem a família e os subordinados suportarem o peso do seu orgulho e de seu despotismo, como para compensar o constrangimento que se submete na parte. Não se atreveram a usar a autoridade para com os estranhos, que os chamariam à ordem, acham que pelo menos devem fazer-se temidos daqueles que não podem resistir. Envaidece-se de poderem dizer: aqui mando e sou omnisciente. Sem lhes ocorrer que poderiam acrescentar: e sou detestado. Não basta que os lábios destilem leite e mel, pois se o coração nada tem por isso, trata-se de hipocrisia. Aquele cuja habilidade não são fingidas, jamais se desvenda. É o mesmo para o mundo ou para a intimidade. E mais que, se pelas aparências se consegue enganar-se os homens, a Deus ninguém engana. Lázaro, Paris, 1860. Existe, com
comentário mais digno e correto que esse dado uma lição de profundo conhecimento e profunda transformação que nos leva a fazer uma avaliação daquilo que nós podemos efetivamente aprender com o Evangelho. Jesus suplicava, bem-aventurado os mansos, porque eles devem alguns mas o que é ser manso? Quando é que nós conquistaremos a nossa vida? Jesus, na realidade, foi um exemplo maior. Ele trouxe para todos nós a exemplificação da sua perfeição moral. Imaginemos, amigos, carregando no nosso interior uma gama muito alta de inconveniência na nossa própria personalidade. Em cada existência, nós assumimos uma personalidade diferente. E essa personalidade, ela influencia na nossa personalidade na existência seguinte. O Evangelho de Jesus é ensinamento, na realidade, a gente diz Evangelho de Jesus, mas é o Evangelho de Deus. Jesus foi quem trouxe para nós esses ensinamentos. Então, o ensinamento sobre a nossa vida é aquilo que nós devemos conquistar. Evidentemente, em uma única existência, nós não teríamos condições de sair da dureza dos nossos corações e atingir o ápice da perfeição. E é por isso que, apesar de termos uma única vida, que foi a vida que Deus nos tomou, nós temos várias existências, a fim de que a gente possa, à medida que nós vamos em confronto com a diversidade dos seres humanos enquanto encarnados, a gente vai aprendendo efetivamente o que é a nossa atitude e como é que nós devemos conquistar. Por quê? Porque nas comunidades de espíritos puros, todos nós já devemos ter atingido esse ápice da perfeição que Jesus trouxe para todos nós. Por exemplo, Lázaro foi bem claro. Muitas vezes o que nós estamos apresentando aqui para vocês é apenas uma carcaça, uma personalidade que nós exteriorizamos, mas muitas vezes a gente não passa para os nossos familiares na vida que a gente apresenta para a sociedade. Às vezes a gente na sociedade somos bonzinhos e quando nós chegamos em casa na intimidade dos nossos pais, nós somos algozes dos nossos filhos, dos nossos esposos, das nossas esposas. É preciso que haja uma concentração. O Evangelho de Jesus vem trazer para a gente esse norte. Ele vem reconfigurar a nossa entidade espiritual, a nós como espíritos da Terra, a fim de que a gente aprenda e apreenda os dois hábitos, tomando Jesus como modelo e como O episódio dessa noite está por conta de Mateus. Boa noite a todos. Para a nossa reflexão, eu trouxe um ponto que se intitula Lição de Vida. Nos diz o seguinte: o senhor estava pronto para se aposentar. Ele informou ao chefe seu desejo de sair da indústria de construção e passar mais tempo com a sua família. Ele ainda disse que sentiria falta do salário, mas realmente queria se aposentar. A empresa não seria muito afetada pela saída do carpinteiro, mas o chefe estava triste em ver um bom funcionário indo embora. E resolveu pedir ao carpinteiro para trabalhar em um último projeto como favor,
O carpinteiro concordou, mas era fácil notar a má vontade que ele estava, que não tinha se entusiasmado com a ideia. Ele prosseguiu na construção de uma casa, fazendo um trabalho de má qualidade e usando materiais inadequados. Foi uma maneira negativa de ele terminar sua carreira. Quando o carpinteiro terminou, o chefe veio fazer a inspeção da casa e me disse: "Tenho uma surpresa para você. Essa casa é sua, é meu presente para você, como prova de gratidão pelos anos que você trabalhou comigo." O carpinteiro ficou então muito surpreso, nunca imaginou que aquela casa que ele tinha feito com tanta má vontade seria, sem nenhum capricho, fosse justamente a casa que ele ganharia. E ele ficou imaginando a oportunidade que ele tinha tido de fazer uma casa bem feita, com material de qualidade. Ele tinha desperdiçado então toda aquela sua chance. Esse simples ponto, meus irmãos, tem muito a ver conosco, pois estamos construindo a nossa casa também, todos os dias. Se não é uma casa material, como a do conto, mas é uma casa interior. E como aquele carpinteiro descuidado, que desperdiçou uma bela oportunidade, nós também estamos desperdiçando muitas vezes oportunidades de edificar a bela casa do nosso interior. Quando nos afastamos dos ensinamentos de Jesus, quando não colocamos seus ensinamentos como exemplo em nossas vidas, Jesus nos diz: a cada um segundo suas obras. Atentemos para isso e nos melhoremos todos os dias, pois só assim nós vamos colher aquilo que plantamos. Que Jesus nos ampare e nos abençoe. São detalhes. Mais uma vez, é um prazer, uma honra, uma alegria estar aqui com vocês. Sou cria desta casa. A minha primeira palestra que eu assisti nesse tipo foi nesta casa, onde participei do evento. Estou aqui de volta, hoje, trazendo algumas palavras, para que possamos entender cada vez mais a mensagem de Jesus, tanto se empenhou em deixar conosco. Meu boa noite aos internautas que nos acompanham pela TV Chico Xavier. Enfim, que possamos juntos nessa noite sairmos daqui bem melhores do que quando entramos. Onde fica o purgatório? No livro Céu e Inferno, no capítulo 5, no item 1, os Espíritos, através de Kardec, nos dizem que o Evangelho não faz nenhuma menção do purgatório, porque só foi admitido pela Igreja no ano de 563. O purgatório deu origem ao escandaloso comércio das indulgências com a venda da entrada do céu. E foi esse abuso que causou a primeira reforma da Igreja através de Martinho Lutero, que rejeitou o purgatório. Todos sabem da história de Martinho Lutero. Em visita a Roma, deparou-se com uma fila de pessoas humildes, maltrapilhas até, uma fila enorme. E elas deixavam moedas pequenas, recebiam uma penitência e subiam as escadarias da igreja de joelho. E havia uma outra fila, mas muito, muito bem menor.
onde aqueles que nem desciam da carruagem entregavam sacolas com moedas e recebiam o indulto, a passagem para o céu. E aquilo revoltou a Lutero. Enquanto outros pagavam penitências, outros mal desciam da carruagem. E aí começou aquela revolução que todos nós conhecemos. Mas, na verdade, segundo o dicionário, purgatório é um lugar de purificação para as almas dos justos antes da bem-aventurança. Qualquer lugar onde se sofre por algum tempo. A ideia que se tinha de céu e inferno, séculos atrás, era de um lugar acima de nós. Até se dizia que existiam 7 céus. Mas o estudioso, um cientista, Ptolomeu, disse que haviam 11 céus. Os muçulmanos dizem que existem 9. E aí nós nos perguntamos, tudo bem, 11 céus. Se eu estiver no primeiro céu, quem está no quinto está melhor que eu. E Ptolomeu disse que o último céu era chamado de Empíreo. Empíreo é uma palavra vinda do grego que significa fogo, luz. Então era o ápice, seria o último céu. E aí essa imagem perdura por muitos anos. Mas Allan Kardec, mais uma vez, lá no livro Céu e Inferno, no item 9 do capítulo 5, ele diz: o purgatório exprime a ideia de um lugar circunscrito. Eis porque se aplica mais naturalmente à terra, considerada como lugar de expiação, do que ao do espaço infinito em que erram os espíritos sofredores, e também porque a natureza da expiação terrestre é uma verdadeira purgação. Purgar ou expurgo quer dizer processo de expelir, expulsar, exilar ou eliminar algo, limpar-se, corrigir-se. E aí nos vem que a doutrina nos diz: o que estamos fazendo mesmo aqui? Nos corrigindo, né? Consertando, né, nossos erros, nossos defeitos, pagando, né, como dizem. Então, bem-vindos, estamos todos no purgatório. Olha que maravilha! Todo mundo no purgatório, olha que beleza. Eu lembro que era criança e às vezes a gente cometia alguns equívocos, e para isso às vezes tem um psicólogo à nossa disposição em casa. Eu lembro que lá em casa eu ficava na porta do quarto, assim, ele sempre estava lá. Qualquer coisa ele ia conversar com a gente. Não era uma conversa muito longa não, graças a Deus, porque hoje em dia é 1 hora, né, de conversa com o psicólogo. Naquele tempo bastava 3 minutinhos. E a mãe dizia: olha, não teve, então sai para o purgatório. Eu imaginava que era um lugar. Ah, onde eu estou? Se isso é o purgatório, graças a Deus que estamos aqui. Olha que maravilha. Todo mundo expurgando, todo mundo se limpando. É uma bênção. Porque viemos de lugar pior, um mundo primitivo. E estamos na eminência de mudarmos de categoria planetária para um mundo de regeneração. Estamos todos felizes por isso. Sabe por quê? Porque nós somos artífices também. Co-artífices dessa mudança. Através dessa modificação interior de cada um. Nossas vibrações vão mudando. Ah, mas o mundo lá fora está terrível. Imaginem-se 5 séculos atrás. Era legal? 3 séculos. Um século e meio. Lembrando que não tinha anestesia nesse tempo. Era legal? Meu Deus, que maravilha. Estamos aqui, conquistamos esse lugar. Estamos agora já na reta final. Um esforço a menos pode estragar tudo. É hora de dar todo o gás. Introjetar tudo isso que a doutrina dos Espíritos nos traz, através dos ensinamentos de Jesus, para que sejamos cada dia pessoas melhores. Não é para mostrar ao vizinho, não. É para mim.
Porque sabemos que a lei de causa e efeito, ação e reação, ela atua independente da sua classe social. Não importa se é rico, pobre, a cor da pele, a raça, ela atua. Portanto, o que diz a doutrina, se eu fizer o mal ao outro, é a mim que eu estarei fazendo, porque eu vou receber de volta. E às vezes vem com um jurozinho pequeno, mas vem, né? Então, na questão 1012 do Livro dos Espíritos, Kardec perguntou à espiritualidade: o que se deve entender por purgatório? E os espíritos responderam: dores físicas e morais. É o tempo de expiação. É quase sempre na terra que fazeis o vosso purgatório e que Deus vos faz expiar vossas faltas. Portanto, mais uma confirmação de que estamos com os dois pezinhos no purgatório. Isso não nos diminui em nada. Pelo contrário, é mérito, é conquista. Porque, segundo os Espíritos, se hoje nós somos por volta de 7 bilhões e 500 milhões de encarnados, existe um quádruplo de desencarnados necessitando estarem aqui como nós. É uma fila grande, né? E hoje, as famílias, as mulheres, por exemplo, não têm filhos, como na época da minha avó, né? E as mulheres, quando uma tinha 10 filhos, a outra mangava porque tinha 15. Só tivesse 10. Né? Saudosa memória da minha querida sogra, ela teve 22. Era um time de futebol com reserva. Então está difícil, né, de voltar, porque não está mais ocorrendo esses nascimentos como ocorriam. Mas se prestarem atenção, o que está vindo de 3, de 4, de 5, acho que é para compensar, né? As mulheres agora estão tendo 3 filhos agora, é de moda, né? Antes, gêmeos é no caso de novidade nova, para ser bem redundante. Mas se analisarmos friamente, há sim um déficit na alocação de espíritos encarnados junto a nós. Mas, segundo eles também, estão vindo 200 mil além desses 27 bilhões que estão lá fora para nos ajudar nessa empreitada, nessa mudança de regeneração. Na Terra não se expia somente as faltas atuais, mas também as anteriores, que antes não deu para reparar, não é? E se sofre nessa vida as provas que fizemos os outros sofrerem numa outra existência. Ação e reação. Mas quando se fala nisso, lembremos do que disse o nosso grande e querido saudoso João Paulo II, o Papa. Nem o inferno é uma fornalha, nem o céu é um lugar. Ele alegou que era um estado de consciência. E disse mais: o céu não é o paraíso nas nuvens, nem o inferno é a aterradora fornalha. O primeiro é uma situação em que existe a comunhão com Deus. E o segundo é uma situação de rejeição. Então eu posso estar aqui, falando para vocês, mas vivendo um inferno interior. Minha consciência poderia estar aqui a 1000. Então, minha vida está horrível, eu estou num verdadeiro inferno. Dá para perceber que somos nós a causa. Eu posso estar no inferno ou no céu, aqui no purgatório. Ao sair daqui com essa mentalidade, com essa vibração amorosa, com essa mudança de espírito, ou seja, do meu íntimo, obviamente eu vou estar num lugar bom, porque minha mente vai estar vibrando no bem. E quem me leva para o lugar onde eu mereço é meu pensamento e a minha vontade. Vejam o que dizem alguns credos quanto a isso. O Sínodo de Jerusalém, que ocorreu em 1672, declarou que as almas dos que dormem estão em repouso ou em tormento, conforme suas obras. A doutrina diz que a cada um será dado
conforme as suas obras. Mas as almas de alguns partirão para o Hades e não hão de suportar as penas devido aos pecados que cometeram. Na mitologia grega, Hades quer dizer Deus do mundo inferior, o Deus dos mortos naquela época. Equivalente ao Deus romano Plutão, que significava o rico, e que era também um dos seus epítetos gregos, também chamado de Serapis pelos egípcios. Então, aí nós percebemos que a ideia de purgatório, ela começa a ter duas nuances, né? Nós que, a maioria oriundos do catolicismo, sempre tivemos em mente essa palavra purgatório como uma coisa terrível. Seria, no caso, a antessala do inferno, né? Seria o consultório do inferno, lá dentro você estava na sala de espera. Mas, na verdade, agora acabou, né? Que bom que está todo mundo agora sabendo que não tem mais nada disso. Cada um vai viver o seu céu ou o seu inferno conforme sua consciência, conforme sua maneira de se conduzir para com o próximo. Porque tudo que você fizer ao outro é a você mesmo que você está fazendo. Portanto, se eu fizer o bem, obviamente, recebo o bem de volta. Ah, mas eu faço tanto bem e só recebo mal. É alguma coisa errada aí. Primeiro, foge à lógica você fazer o bem e receber o mal. Ah, mas tem um detalhe. Esse mal que você está recebendo é fruto de um passado. É a colheita. O bem que você está fazendo agora é plantio. E não pense que você vai plantar abacaxi e colher uva. Você vai colher abacaxi. E sem luva, que é para curar as mãozinhas. Há inúmeras linhas doutrinárias protestantes que divergem grandemente umas das outras, porém, nas questões fundamentais do cristianismo, as igrejas protestantes, no caso, metodista, batista, presbiteriana, luterana, quadrangular e etc., não acreditam na existência do purgatório, por não considerarem o livro 2 de Macabeus, que é de onde provém o conceito de purgatório. E também como um Deus canônico. Ou seja, não é divinamente inspirada, mas pertence à segunda classificação dos cânones. Cânones são aqueles textos preparados, entre outros, lá nos concílios, pelos padres da igreja, e são geralmente regras, padrões destinados, sobretudo, a excluir falsas aproximações sobre tal ou tal questão. Tem também o apócrifo, que a gente já ouviu falar muito. O apócrifo nada mais é do que o que é mantido em segredo. O que é secreto é o apócrifo. Já a comunhão anglicana e muitas igrejas episcopais rejeitam a doutrina do purgatório, com exceção de algumas anglo-católicas. O artigo 22 dos 39 artigos dessa religião afirmam que a doutrina romana relativa ao purgatório, indulgências, veneração e adoração tanto à imagem como a relíquias e também a invocação dos santos é uma coisa útil e vãmente inventada que não se funda em testemunho algum nas Escrituras, mas ao contrário, repugna a palavra de Deus. Ou seja, já tem outra ideia quanto ao purgatório. O Espiritismo entende que é um sofrimento físico e moral, como acabamos de ouvir na questão do Livro dos Espíritos. Na Terra como encarnado, o homem expia suas faltas, submetendo-se às provas e fazendo suas reparações. Essa reparação tem a ver também com o perdão, porque as pessoas acham que só o fato de perdoar ou ser perdoado é o bastante. Não, tem que reparar. Não é, portanto, um lugar definido fora da vida encarnada, mas um estado dos espíritos imperfeitos que estão em busca do aperfeiçoamento moral e intelectual. Nós ainda somos espíritos imperfeitos, estamos a caminho desta tão almejada perfeição, que depende muito mais de nós do que de qualquer outra coisa. Porque se eu não
fizer nada com nada, nem Deus vai fazer nada comigo também. Porque é meu livre-arbítrio, é minha escolha. Eu optei ficar de braços cruzados e acabou. Pode orar, rezar, distribuir, fazer o que você quiser. Não cai um caroço de feijão na sua mesa. Porque Deus não é mágico. Tem que haver em nós um esforço. E esse esforço é o que vai nos dar o conceito, é o que vai nos dar a moral, é o que vai nos dar o merecimento. Jesus dizia: buscais e achareis, batei e abri-se-vos-ás, pedis e obtereis. Só funciona se for três. Só pedir sem buscar também não funciona. Então nós percebemos que está aqui por nossa conta, por nossa consciência. Eu me conscientizar que sou uma criatura de Deus. E um detalhe, às vezes a gente esquece, sabe quem é um irmão da gente? Somente Jesus. E aí? Não é motivo de orgulho? Mas será que ele está orgulhoso comigo, com o irmão que tem? Qual a qualidade do irmão? O anjo da guarda da gente, coitado, né? Às vezes eu converso, eu digo, meu irmão, tu pegaste com peso. Cuidar de uma criatura como eu, vou te dizer isso. É muito amor. É isso que nos falta. Nos amarmos. Mas Jesus não recomendou tanto. Entrou aqui e saiu por aqui. Olha a prova do amor aí, né? Nos jornais televisivos. Se não tiver cuidado, a televisão vai escorrer sangue assim pelo caminho. As pessoas estão se matando. Nem os animais se matam desta forma. E nós somos inteligentes, né? Mas falta somente esse pequeno detalhe. Eu não diria amar, porque nós não conhecemos ainda o amor nas suas nuances. Mas vamos pensar assim no respeitar o outro. Se eu respeitar, eu estou amando. O que é que acaba a maioria dos casamentos? Falta de respeito. Não é falta de amor. Porque eu amava tanto ela e dei prejuízo. Né? Eu adorava ela e dei 2 tiros nela. Mas não respeitava. Por isso matou. Então o que nos falta é essa conscientização. Eu sou criatura de Deus, eu tenho que fazer minha parte, eu tenho que buscar um pequeno esforço, somente, não é mais nada do que isso. Mas a preguiça, a tal do depois eu faço, não dá amanhã. Eu já ouvi dizer, na outra encarnação, se voltar para cá, se for lá para um planeta, em outra galáxia, a gente não vai nem ver. Bom, o problema dele, eu vou fazer a minha parte. Primeiro me amando sem o egoísmo. Porque, para que eu tenha amor, eu tenho que ter. Né? Como dizia o grande apóstolo, a boca fala porque o coração está cheio. Se eu só tenho maldade dentro de mim, por que eu vou dar amor a alguém? Como é que eu vou dizer palavras doces, né? Então foge a lógica. Por isso é uma determinação nossa. Orar e vigiar. Agora, orar e vigiar no sentido claro da coisa. Ó. Eu tenho que orar pelo outro e vigiar a mim. Não é vigiar o outro e orar para mim. Porque a maioria de nós vigia o outro e ora para si. É para orar pelo outro e vigiar a mim. Para que eu não cometa meus equívocos e fira meu irmão, porque eu estarei me ferindo também. O catolicismo, quando a gente participava, a gente lembra que era muito falado o pecado mortal. Eu tinha medo desse pecado mortal, porque não tinha volta, né? Pecado mortal, acabou. Já estava sentenciado, julgado e condenado. E tinha gente que acrescentava, não, e vai para o inferno de cabeça para baixo. E era terrível. Que era justamente uma grande violação da lei de Deus, e se não fosse recuperado imediatamente, através do arrependimento e do perdão de Deus, resultaria na minha exclusão do reino de Deus e a punição direta do inferno. Mas tinha um pecado venial, que era um pecado que tinha, veja aí, era um pecado perdoável. Mas a gente só fazia o mortal.
E aí o venial era aquele que você, embora constituísse uma desordem moral, mas você não era privado da amizade de Deus e, consequentemente, da felicidade eterna do céu. Isso é o que a igreja dizia. Então a doutrina vem e nos conscientiza de uma forma mais simples. Ó, meu irmão, se você não quer errar, nunca vai ser cobrado. Simples. Ah, eu nem faço o bem, nem faço o mal. Também não é assim. Não fazer o bem está fazendo o mal. Não fazer o mal sem fazer o bem também está fazendo o mal. Ou faz ou não faz. Mas se fizer, o faça de coração. Porque o bem feito por fazer, para se livrar, não tem valor. O valor está no que você joga naquele bem. Envolve com um papel de presente amoroso. Aí sim. Quando Jesus esteve aqui, Jesus conviveu com quem? Com os príncipes, com os senadores? Estava com o povo comum, prostitutas, bêbados. Era até criticado por isso. Mas o que ele disse? Eu não vim para os sãos, eu vim para os enfermos da alma, como nós ainda somos. Apesar de agora, nesse momento, estamos apenas passando por uma, digamos assim, uma gripe em relação ao que já passamos. Hoje não temos mais o direito de dizer eu fiz porque não sabia. Não cola mais. Questão 621 do Livro dos Espíritos. Onde estão inscritas as leis de Deus? Na consciência. Então, quem tiver a resposta de eu fiz que eu não sabia nem, essa não cola mais. Lá no capítulo 5 ainda do livro Céu e Inferno, do item 8, o Espiritismo não vem, pois, negar a existência das penas futuras, mas, pelo contrário, constatá-las. O que ele destrói é a ideia do inferno localizado, com suas fornalhas e suas penas irredutíveis. O cão lá que está dando o braseiro aceso, né? E a gente descalço, que nem uma sandália dá para a gente pisar. Era esse o inferno que a gente vê, né? O mármore ardente, como dizem os orientais. Não nega o purgatório desde que estamos nele. Olha aí, mais uma afirmação. Livro Céu e Inferno, capítulo 5, item 8. Não nega o purgatório desde que prova que estamos nele. Não há, na verdade, para o espírito mais do que estas alternativas: a punição temporária e graduada, segundo a culpabilidade, ou a recompensa graduada, segundo o seu mérito. Ou seja, todo o bem que eu for fazendo agora, eu estou plantando. Posso até recebê-los ainda nessa caminhada, mas são sementes que eu estou lançando. Obviamente, o mal que me ocorre, as dificuldades, os problemas, as enfermidades são frutos da colheita de um passado não muito bom, que eu propus a mim mesmo. Então, agradeçamos a Deus todos os dias por tudo que nos acontece. Agora, lembrar de um detalhe: agradeça também pelas coisas ruins. A gente só agradece quando é coisa boa, né? Não, agradecer pela coisa ruim. Principalmente por elas, por um detalhe. Por pior que seja o que nos aconteceu, houve um desconto. Porque Deus é maravilhoso. Porque se ele fosse cobrar o juro que tinha, ele não consegue pagar, né? E ele, no seu amor, ele dá um desconto. E a gente passa aquela perda, aquela agonia. Ah, não vou aguentar. Como olha para trás, né? Passou. Né? Tudo passa, como dizia nosso querido Chico também. O Espiritismo não aceita a ideia da condenação eterna. A não ser que eu queira. Aí eu vou viver eternamente no inferno. Depende de mim. Se eu achar que a vida não presta, que é ruim, que tudo está azedo, que tudo é amargo, que tudo dói, que tudo incomoda, eu vou sempre estar no inferno. Porque
Porque além de eu estar pensando nisto, estou atraindo. O ditado popular diz: dize-me com quem andas que eu direi quem tu és, né? Muito conhecido no nosso dicionário. Mas para nós espíritas seria mais ou menos assim: dize-me o que pensas que eu direi com quem andas, porque são nossos pensamentos quem atrai nossa companhia. Se eu vibro na maldade, quem vai estar do meu lado? Meu anjo da guarda vai estar, mas eu não ouço. Eu vou dar ouvidos ao lado que estou vibrando. Por isso que tenhamos cuidado, porque pensou, mandou. Não dá para puxar de volta, não. Segundo Emmanuel, nem sempre o segundo pensamento é nosso. Por isso que é bom filtrar direitinho antes de botar para fora. Tem gente que tem preguiça até de pensar. Por isso que acontece o que acontece, né? Diz bobagem, impropérios e eu não queria dizer isso, mas disse. E quem ouviu foi quem levou a pedrada, né? Mas por que Cristo não falou no purgatório? Em canto nenhum da Bíblia faz menção. É porque, não existindo a ideia, não havia uma palavra especial para representá-lo. E ele se serviu da palavra inferno, que estava em uso, como um termo genérico para designar todas as modalidades das penas futuras. Mais uma vez, Kardec, lá na questão 1006 do Livro dos Espíritos. A duração do sofrimento do espírito pode ser eterna? E aí, o que eu disse? Sem dúvida, se ele fosse eternamente mau, ou seja, se jamais tivesse de se arrepender, nem de se melhorar, então sofreria eternamente. Mas Deus não criou seres eternamente voltados para o mal. Nós não fomos criados para o mal. Nenhum de nós. E aí o inferno pode se traduzir por uma vida de provas extremamente penosa, mas com a certeza de uma melhora. Estou passando agora por uma dificuldade, é doença em casa, é isso, é aquilo, é desemprego. Calma, ora, acredita, busca essa força que é a oração. Nós não temos ideia do poder da oração. Quando ela é feita com sinceridade, não se sabe a distância que ela percorre. Ela é ouvida em todo o universo. Mas também lembrar que não é Sedex 10, né? Tem gente que eu oro tanto, minhas preces não passam do telhado. Claro, não tem fé. E outra coisa, às vezes a gente tem um hábito muito comum, deixar para orar na hora de dormir. É a hora melhor, né? Porque eu começo aí dorme uma beleza. Tem que fazer antes, para ser ouvido. Outra coisa, orar, falar com Deus. Conversar com Deus. Medo de Deus? Não. Deus nos ama. Não é para ter medo de Deus. Olha. Ei, Deus, peraí, o negócio aqui está feio. Senhor, eu estou como quem está reclamando a um pai amoroso. Meu Deus, olha a situação, né? Reclamar. Mas reclamar das coisas que fazem sentido. Porque você ainda não compreende. Quando nós compreendemos o que nos acontece, torna mais fácil. A dor é menor, o sofrimento é menor, a amargura, o tempo também, né? Porque eu estou passando por isso, eu mereço, eu vou consertar isso. Ora, nós temos essas ferramentas a nosso favor. E a principal delas é a nossa fé. Não podemos deixá-la de lado. É uma ferramenta de uso constante. E pode usar à vontade, que ela não desgasta. Não é como a mão. Quanto mais você der, mais você vai ter. Se está pensando que vai acabar, não acaba não. Porque quando você dá, você recebe. E às vezes em dobro. E aí? Aí tem que dar mesmo com força, para ver se dá razão, né? Quanto mais nos amarmos, melhor será esse mundo. É para nós mesmos, não é para A, B, C, não. É para todos. A minha prece vale por 10 que não fazem prece, porque Deus entende que aqueles coitados ainda estão longe. Mas a minha prece por eles
vai ajudá-los. O amor cobre uma multidão de pecados. Né? Na Bíblia Latina, a palavra inferno é usada para representar um termo hebraico, Seol. Os termos gregos, Hades e Geena, são distinção. Então, nós ouvimos falar em demônio. Demônio é uma palavra grega que significa daimon, gênio. Platão dizia: sempre eu converso com o meu gênio, é um espírito conversando com ele. Aí vem Satã. Satã é uma palavra hebraica que significa adversário. Do contrário, diabo, que vem da palavra diabolos, que é aquele que separa. Se não me engano, na Bíblia tem um local que diz: aquele que não junta comigo espalha. E diabo é caluniador, acusador. E aí, Lúcifer. Porque Lúcifer é o quê? É o anjo de luz, é portador da luz. Essa palavra quer dizer isso. Então nós fazemos pouca ideia de tudo isso por não termos esse conhecimento ainda. Depois que a gente esclarece, vê que não é essa maldade que pobre do diabo, pobre do Satã, tudo é o demônio, tudo é o Satanás. Ele joga tudo na conta dele, né? Eu não erro, eu não faço nada errado. Foi o demônio. Coitado, né? Paga a conta sem dever. Então, quando nós começamos a assumir os nossos erros, aí sim, isso vai atuar lá dentro. Eu estou mostrando sinceridade, buscar consertar, pedir desculpas, perdão. Mas eu pedi, mas não me perdoou. O problema é dele agora. Você tem isso no fato. Ele é quem vai carregar agora na consciência o peso. Você não. Você tem a dignidade de ir lá e pedir perdão. Porque pedir perdão é negócio de gente frouxo. É um dos atos mais dignos que a pessoa pode cometer. Ir lá e dizer: meu irmão, me perdoe. Me desculpe. Não precisa mais do que isso. Mas diga de verdade. Aí sim, o problema é do outro. Se ele me perdoar, eu perdoo, mas não quero ver na minha frente. Eu perdoei. Toda vez que alguém diz fulano, nem fale. Poxa, você não perdoou? Quando é que eu consolido o perdão? Quando eu relembro do fato e ele não me magoa mais. Posso relembrar aqui de um amigo que me bateu, posso abraçar e beijar o rosto, por que não? Foi naquele momento, já passou e eu já perdoei. Então não me afeta mais relembrar a história. Isso está perdoado. Quando você lembra a história e ela não te incomoda mais, está perdoado. Tem um conto, o cidadão vivia reclamando da vida e Deus, no sonho, levou ele para conhecer o céu e o inferno. Mas começou pelo inferno. Chegou lá num salão enorme, abriu a porta, um caldeirão gigantesco com a sopa que o cheiro estava lá. Pessoas à sua volta, né, à volta do caldeirão, mas com as colheres com os cabos bem grandes. E tudo magra, tudo, a pessoa, tudo uma situação terrível. E ele olhou aquele quadro, aí Deus o chama. Vamos aqui, aí entra na porta do céu, quando abre um salão do mesmo jeito que o outro, caldeirão, do mesmo jeito a sopa, mais cheirosa ainda, o povo com as colheres também, com os cabos enormes, mas tudo gordinho, tá alegre. Peraí. Não entendendo não, senhor. Lá no inferno tem o mesmo caldeirão, do mesmo jeito, o povo está lá morrendo, e aqui o povo está tudo rindo contente. Deus olhou assim, não notou a diferença? Aqui eles aprenderam a dar alimento um ao outro. Lá eles não se alimentavam e nem alimentavam o outro. Então, às vezes eu reclamo de nada. Reclamo de algo que eu posso resolver simplesmente sem incomodar a Deus. Se bem que a gente não incomoda a Deus, né? Eu vejo as pessoas dizerem: magoei Deus. Quem somos nós para magoar Deus? Se um de nós conseguir magoar Deus, eu vou dizer, viu? É muita pretensão. Porque nós somos
bebezinhos diante de Deus. E ele sabe disso. Santo Agostinho descreve que o fogo da purificação como mais doloroso do que qualquer coisa que o homem pode sofrer na vida. O Papa Gregório I escreveu: deve haver um fogo purificador para algumas pequenas falhas. Orígenes dizia sobre o fogo que tem de purificar a alma. São Gregório de Nissa também escreveu sobre a purificação pelo fogo. Então, sendo um sofrimento inerente à nossa imperfeição, sofre-se por tanto tempo quanto se for imperfeito. Como se sofre uma doença por tanto tempo quanto não se consegue extinguir a sua causa. Assim, um homem que é orgulhoso sofrerá as consequências do orgulho, da mesma forma que um egoísta age no egoísmo. Então, acabou aqui a história de céu e de inferno. Nós estamos no purgatório, na eminência de irmos para um lugar feliz, porque estamos buscando, estamos procurando. É assim que Deus nos vê, nessa luta diária, nessa busca. Ah, mas o caos lá fora não importa, faça a sua parte. Deixa as coisas acontecerem sem sua interferência que não seja benéfica, porque se não for para ajudar, não atrapalha. O mundo está de uma forma que se você buzinar atrás de um carro, como ela desce com um revólver, então não buzina, espera, né? Deixa para lá. Ele não quer comprar tua buzina mesmo? Nós temos que ter noção do que está à nossa volta, sentir o ambiente, aqueles que convivemos, compreender melhor as pessoas, aceitá-las como elas são. Ninguém vai modificar ninguém. Religião não muda ninguém. Se ele não quiser, nem Deus. Se eu não quiser mudar, Deus vai mudar. Mas ele sabe que um dia eu vou, como diz o popular, vou pedir pedido, né? Então, meus irmãos, onde fica o purgatório? Que Jesus, nosso Mestre, nos conceda sempre a serenidade necessária para aceitarmos as coisas que não podemos modificar. A coragem para modificar aquelas que podemos. E a sabedoria para distinguirmos. Muita paz. Muito bom mesmo, muito bom. O purgatório é aqui, né? Como dizer, aproveitemos. A hora urge, o tempo urge, o momento é agora. Né? A gente está tendo a oportunidade de ter conhecimento dessa doutrina tão abençoada, que nos esclarece, que nos mostra que a responsabilidade é toda nossa, tudo cabe a nós, né? Tudo que nós fazemos, existe um bônus e um ônus, tudo que se faz, existe uma consequência, portanto, trabalhemos, façamos a nossa parte, né? E se a gente quer mudar de vida, de situação, mudemos nós. Tenhamos novas atitudes, com certeza. Nós teremos o que desejamos, né? E agora vamos se preparar prece e agradecimento. E a prece final eu vou pedir a Leda para fazer. Tudo que foi aqui colocado, especialmente do nosso amigo Vinho, que nos alegra muito com sua presença aqui esta noite. Vamos agradecer, né? Temos que agradecer por estar aqui nesse purgatório aqui tão necessário para nossas almas. Mas é algo que a gente faz muito pouco aí. Agradecer. Então vamos aproveitar esse espaço aqui esta noite para fazer isso, cantando. Agradecer de forma melódica. Prece de agradecimento. A sombra da tristeza
Diante de tantas bênçãos, tantos esclarecimentos, tantas informações, tantas luzes, só nos resta agradecer.
que possamos sair daqui verdadeiramente agradecidos e, sobretudo, comprometidos conosco mesmo e mudarmos um pouquinho mais. Que essas informações possam tocar fundo em nossas consciências e sairmos daqui desejosos de ecoar tudo que daqui de bom recebemos. Possamos pensar nos nossos vizinhos, amigos, colegas,